porque a gente vai entrar nesse assunto agora do pão. Vilão ou mocinho da nossa alimentação? Vamos falar com ela? Bruna Pascoal, nutricionista, está com a gente. Bem-vinda, querida. Tudo bem? Muito obrigada, Rê. Obrigada pela oportunidade. Olha, gente, olha isso. Fala se não é tudo que a gente quer. De manhã você acorda, faz um café, né? E de repente tem um buffet de pães, assim, pra escolher qual você gosta mais. Ai, meu Deus, é um sonho. Maravilhoso, né? É um sonho, né? Como pode privar dessa delícia? Pois é, um alimento tão primordial, tão histórico, né? Tão importante para nossa alimentação, para nossa energia. Pão dá energia, fonte de energia também, uma das fontes. E da onde vem esse... Ai, não vou chamar de ódio, porque a gente não pode falar, né, dessa expressão quando o assunto é comida, principalmente, né? Sim. Esse medo que essas pessoas muito ligadas à cultura do físico, à cultura do corpo, têm do pão. Da onde vem isso? Rê, o pão, ele é fonte de carboidrato. Então, as dietas da moda, elas existem e acabam tomando uma proporção que acaba extrapolando, né? E acaba indo fugindo do assunto saúde, né? Então, quando a gente entra muito na questão de dietas da moda, a gente lembra da questão do low carb, né? Que era uma dieta também, uma estratégia que não deveria ser dieta da moda, mas uma estratégia utilizada dependendo da necessidade do paciente. E aí o pão veio como vilão porque ele é uma das fontes de carboidrato e, claro, consumido em excesso, lógico que a gente precisa ter cautela, né? Assim como todo e qualquer alimento. Eu costumo dizer para os meus pacientes que a diferença do remédio e do veneno está na dose. É a dose, né? É. Então, o que vai ditar a nossa regrinha básica é a constância, a frequência consumida, a quantidade consumida, né? Então, a gente precisa ponderar o consumo dos alimentos, mas o pão é uma ótima fonte de carboidrato, não pode ser chamado de vilão. Então, para tirar um pouquinho da culpa das pessoas, por exemplo, que querem tirar o pão da vida para ver se perde alguma coisa, ver se elimina quilos, etc. Para tirar um pouco dessa culpa, é só a gente prestar atenção na escolha que a gente está fazendo? Exatamente. Nós temos diversos tipos de pães. E a diferença entre eles é a composição, os ingredientes, o modo de preparo. Então, quanto mais branco o pão mais refinada é essa farinha. Então, ela já passou por processos de refinamento, perdeu alguns nutrientes, tem aí esse açúcar em alta quantidade, que é o carboidrato, mas a gente tem outras opções de pão com mais fibra, com ingredientes naturais, de fermentação natural, pães naturais também feitos caseiros, que são ótimas opções também para a gente inserir na nossa alimentação. E que são muito gostosos também, né? Muito. A gente sabe do apelo que o pão branco tem na vida da gente, né? A gente olha um brioche desse e fala, meu, esse tá fofo, né? Vou ter que comer. Mas aí, fazendo com equilíbrio, tipo, não é que nunca você vai poder comer um pão branco também, né? Mas equilibrando, trazendo isso pra vida, com certeza fica muito melhor. Porque a questão é justamente isso que você falou, né? O excesso. A gente tava comentando com o Leãozinho na hora do intervalo, a gente tem incluído farinha branca, isso não falando só do pão, a farinha branca está muito presente na nossa alimentação, né? Da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, né? Nas massas, nos pães, no molho branco que a gente vai comer, né? Então, a questão é justamente fazer essa dosagem e também variar o tipo de farinha que a gente está utilizando. Pode ser um bom recurso? Pode ser uma ótima estratégia a gente variar nossa alimentação para a gente ter um maior aporte de nutrientes e minerais, porque as fibras alimentares, elas são importantes. O pão, ele é riquíssimo em minerais, em fibras também, em vitaminas, então a gente precisa incluir ele de alguma forma na nossa refeição com toda essa ponderação. Então, tipo, tirar o trigo em algum pão, comer um pão feito com farinha de arroz, ou com outras farinhas, farinha de aveia, Hoje né? a gente já tem uma gama enorme de receitas com farinhas vegetais, inclusive, né? Farinha de grão de bico, farinha de amêndoas, farinha de aveia, então dá para variar a receita do pão também. Muito bom. Agora, isso não é uma receita que a gente pode dizer que vale para todos. Para algumas pessoas, realmente, elas precisam cortar o pão. Exatamente. Na dieta. Cada um tem seu objetivo, a sua necessidade nutricional, a necessidade clínica. Então, tem pessoas que são alérgicas ao glúten, que é um componente que tem presente no pão, como farinha de trigo, por exemplo, né? Já temos aí pães sem glúten para esses celíacos, né, que a gente fala, que são os alérgicos, mas isso depende muito da necessidade de cada paciente. Então, não dá para generalizar, mas uma dica
dica geral que serve para todo mundo é que a alimentação, quanto mais natural possível, né, rica em alimentos e comida de verdade, isso sim serve para todo mundo. Para a gente comer com menos culpa ainda, uma orientação bacana seria, por exemplo, a gente comer uma fatia de pão um pouco antes de fazer uma atividade física, porque é um alimento, por exemplo, que pode dar uma energia extra e uma queima calórica mais rápida? Perfeito, Rê, bem colocado. E quando a gente coloca essa refeição anterior a um período mais ativo do nosso dia, né, uma atividade, mesmo que seja uma atividade do trabalho, que seja mais ativa, isso confere bastante energia e vai preparar você aí para uma E pode ser jornada, no dia a dia, né? tanto para você que malha, né? Você que faz uma caminhada, você que faz uma corrida, vai andar de bike, como para você que decidiu, agora eu vou perder uma caloria, vou fazer uma faxina na minha casa. Isso mesmo. Né? Exatamente. Que vai perder uma caloria também, não é, Bruna? Exatamente. Ah, muito bom. Ah, gente, o fato é que a gente tem que ser feliz, né? A gente tem que comer de tudo um pouco, podendo, é claro, não tendo nenhum tipo de restrição alimentar mesmo pela questão da saúde, sendo feliz e equilibrando a vida, né? Sem terrorismo alimentar, porque senão o alimento, em vez de ser um aliado, ele acaba... Eu não sei, mas eu acho que a gente comer alguma coisa sentindo culpa, sentindo que está fazendo uma coisa errada, a chance daquele alimento fazer mal para a gente aumenta absurdamente, né, Bruna? Exatamente. A alimentação, ela não nutre só o corpo, as células, né? Ela nutre também sentimentos. Então, a gente precisa levar em consideração toda essa questão afetiva. Né? Então, às vezes, um alimento, o pão, por exemplo, pode ser um alimento preferido e te trazer boas lembranças. Aquele momento de sentar na padaria, com todo o cuidado de higiene hoje em pandemia, mas tem pacientes que me relatam que, Bruna, meu momento preferido é sentar na padaria, tomar o meu café da manhã com o meu pãozinho na chapa. Um pingado, um pão com manteiga na chapa, gente. A vida que a gente pediu a Deus. Isso. Esse lado afetivo é muito importante a gente manter. Faz parte do plano alimentar. Eu costumo colocar isso como prescrição no plano alimentar. Tá certo. Bruna, obrigada, viu? Adorei o papo. Volte sempre, tá? Vou deixar o contato pro pessoal em casa também falar com você através do Instagram. A Bruna Pascoal, que é nutricionista, você vai lá no Insta e começa a seguir agora. @nutri.brunapascoal. O Pascoal você vai escrever com CHOAL, tá bom? @nutri.brunapascoal. Muito obrigada, querida. Um prazer. Até a próxima, Beijo, viu? até. Prazer foi todo Tchau. nosso, com certeza.